De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado, mais uma vez, a presença do deputado Arthur Bruno, vice-líder do PT na Assembleia. E para debater com o deputado Arthur Bruno, os nossos colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Arthur, eu queria começar nossa discussão com o assunto objeto do editorial de abertura do programa, que é essa falta de compromisso, eu vou chamar assim, para ser educado, de alguns professores, pelo menos desses 285 que nós constatamos, a partir dessa matéria, dessa pesquisa que foi feita. A sua vida inteira é dedicada ao ensino. No estado do Ceará, todos conhecem, tanto na escola pública, mas mais na escola particular. A sua vida parlamentar, desde vereador no seu primeiro mandato e já no seu quarto mandato de deputado estadual, também, dentre outras questões coletivas, o seu desempenho parlamentar foi sempre voltado também para essa questão da educação, ora em defesa dos interesses, da melhoria das condições de trabalho e de salário dos mestres, mas também da educação como um todo. Enquanto uma pessoa comprometida com a educação, e eu posso dar o testemunho que o senhor o é, como se sente diante da constatação, para ser educado, dessa desídia dos seus colegas de não comparecer às salas de aula? Bom, Arnaldo, prazer estar aqui com você, com o Rui, com o Roberto e com os assinantes. Eu penso que primeiro a gente tem que dar a dimensão deste problema. A rede pública estadual tem hoje 22 mil professores, 13 mil professores efetivos, portanto concursados, e 9 mil professores temporários. Aí já é um problema que a gente tem que analisar. Quase metade dos professores que estão dando aula para os alunos da rede pública estadual são professores temporários, portanto que não têm plano de cargos, que não têm perspectiva de futuro naquela escola, etc. Bom, a segunda questão é que a gente tem que dar o tamanho exato daquilo que você falou, não é? 285 professores faltam todo dia. E a pesquisa foi feita aqui em Fortaleza, em 149 escolas. Portanto, eu fiz mais ou menos um cálculo que é um cálculo em torno de 25% das escolas, portanto, em torno de 25% dos professores, numa comparação assim um pouco grosseira. Então, na verdade, faltam todo dia 5% dos professores da rede pública estadual, mantendo aí essa lógica aí percentual, o que é grave. Você ter 5% dos professores faltando todo dia, isso é muito grave, e principalmente por esse dado que você deu, que a maior parte, eu diria em torno de 2/3 ou um pouco mais, sem justificativa. Então, primeiro, eu sou professor há 31 anos, nunca deixei de dar aula, estou aqui no meio de professores. Eu, quando falto, que é dificílimo acontecer, é algo muito grave, uma doença, às vezes um problema mesmo de família, algo... Primeira coisa é você avisar com antecedência, ou o mínimo de antecedência para aquela escola que você vai faltar, para que o diretor, o coordenador, possa conseguir um substituto a tempo, possa conseguir organizar alguma atividade para aqueles alunos. É um absurdo um professor que falta e sequer avisa a sua escola. Isso é inadmissível. Eu fui diretor de escola há muitos anos. Não é? Eu não aceitava esse tipo de professor na minha escola. Não é? Agora, a gente tem que ter também um certo cuidado para não responsabilizar, além da medida, os professores por esse problema. Porque, veja bem, o professor da rede pública estadual no Ceará, Arnaldo, agora houve um concurso, vocês estão vendo aí, 4 mil professores, ainda está havendo concurso, está no processo de concurso para 4 mil professores. Sabe quanto é que vai ganhar esse professor que está sendo concursado agora do Estado para dar 40 horas aulas semanais? R$ 1.350. Um intelectual, alguém que fez um curso superior, não é? Alguém que estudou, inclusive, para fazer um concurso, e agora, felizmente, o governador Ciro Gomes aproveitou uma ideia minha, Arnaldo lembra, eu fiz uma defesa veemente da prova didática. Quer dizer, agora, para ser professor da rede pública estadual, não adianta só a prova escrita, você tem que passar pela prova prática, a prova didática, saber se ali há um professor mesmo, né? E depois ainda tem um curso de capacitação. O processo está muito mais difícil, muito mais interessante, na minha opinião. Pois muito bem, para ganhar R$ 1.300. Então, o que é que faz esse professor? Boa parte trabalha de manhã, de tarde e de noite. Boa parte dos nossos professores da rede pública trabalha 3 expedientes. E nós somos professores. Não se consegue ser um bom professor, preparar uma boa aula, trabalhando 3 expedientes, dando aula. Isso é impossível. Cadê o tempo para leitura?
tempo para preparar a aula, para corrigir os trabalhos, para criar, não é, uma boa dinâmica de trabalho. Quer dizer, você dá uma aula interessante, não se consegue com essa carga excessiva. Por que tem a carga excessiva? Porque ganha muito mal. Bom, então, é preciso aí são outros fatores. A discussão Claro. que eu quero colocar é exatamente essa falta de compromisso e não comparecer na sala de aula, porque é interessante observar. Esses R$ 1.300 que o senhor se referiu, o senhor também sabe, claro, que ele não é tão aquém do que se vai ganhar para o mesmo nível da escola particular. Não é. É uma surpresa. Muita gente pensa, porque a escola particular paga o dobro. Paga não, paga muito parecido com o Estado. É bom que se diga. Ou até pior. Né? Ou até pior. Claro. Tem mais essa. Tá? Portanto, a questão da remuneração aí não é justificativa, sob nenhuma hipótese, o senhor há de convir. Eu estou aqui com dois professores. Professor Rui, qual é a sua leitura para este fato, desta ausência tão significativa hoje dos professores sem qualquer justificativa? O deputado Arthur Bruno fez uma análise abrangente, colocou questões muito procedentes, embora eu não compartilhe tanto a relação entre esse absenteísmo e o salário. Né? Mas quando a gente assume o compromisso, se está sendo bem pago ou mal pago, a gente assumiu o compromisso. Né? Como você acaba de lembrar, na escola particular, muitas vezes a gente é até remunerado a menor do que na escola pública e não falta nem um dia. Né? Mas isso realmente acontece e os fatores que foram enumerados pelo deputado estão presentes e são pertinentes. E eu acrescentaria apenas o fato de que uma certa mentalidade que se tornou hegemônica sobrecarregou demais o professor. Passou-se a entender que o professor, além de exercer o magistério, ele deveria também transformar a sala de aula num grupo terapêutico e resolver problemas existenciais dos alunos e recuperar drogaditos e recuperar pessoas com conduta antissocial e se responsabilizar pela motivação e por problemas de origem familiar. E o professor tem que resolver tudo. Então, estudantes que têm problemas em que a família falhou, em que a comunidade, a parentela extensiva, os grupos de vizinhança falharam, em que as igrejas falharam, tudo cai nas costas do professor. E o professor tem que ser suficientemente hábil e competente para resolver essas dificuldades sem exercer autoridade. Há um pensamento um tanto influenciado por alguma mentalidade libertária, que aderiu de corpo e alma ao dístico lá da Revolução de 68 em Nanterre, no restaurante da Universidade de Nanterre. É proibido proibir. Então, o professor hoje não pode exercer nenhuma autoridade. No meu tempo, a gente fazia dever de casa. Depois acharam que a expressão dever era opressiva. Aí virou tarefa, mas acharam que tarefa ainda era opressiva. Aí passou a ser atividade, porque atividade é uma coisa que você faz se quiser. Né? E isso criou uma situação difícil de sustentar. Todo dia eu ouço histórias de alunos meus na universidade, que estão fazendo mestrado ou alguma pós-graduação em sentido amplo, que militam na rede pública. E eles contam horrores da dificuldade de se manter dentro da sala de aula, das agressões, das ameaças de morte, dos carros depedrados e da impotência do professor, do diretor da escola. E eu fico fazendo perguntas cuja resposta eu já conheço, mas eu faço para provocar para os alunos que não têm a mesma vivência ouvirem um depoimento. Eu digo, e por que a diretora não manda um bilhete para a família? Porque ou não tem resposta, ou o pai ou a mãe vem aqui para dizer que não pode mais com o estudante. Esses fatores são fatores... Eu digo, por que não toma uma medida disciplinar? Ele diz, porque se tomar uma medida disciplinar, o Conselho Estadual de Educação vem desautorizar, a Secretaria de Educação vem desautorizar, o Ministério Público vem desautorizar, a magistratura vem desautorizar. Mas aí, Rui, se me permite uma interrupção, essa é a extensão dos outros problemas que gravitam em torno da educação.